Opa pessoal, aqui é o Anderson Rezende e hoje eu quero pensar algo com vocês. Na sua opinião, qual é a pior tragédia na vida de uma pessoa? Qual é a pior tragédia na sociedade? Qual é a pior tragédia para um grupo de pessoas? Bem, falar de tragédia é falar de um assunto não muito legal, é falar de algo que nos traz uma perspectiva muito pessimista sobre a vida e sobre a realidade. São muitas as tragédias que os seres humanos enfrentam no nosso tempo. Desde atentados terroristas, assassinatos, violência, passando por doenças, enfim, são tantas as tragédias que a gente escuta no dia a dia do noticiário, que se a gente ficar dando voz para esses relatos tão trágicos, a gente fica bem para baixo na nossa vida. Entretanto, eu acho que há uma tragédia que é a pior de todas para a vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. E essa pior tragédia não é necessariamente a morte, não é necessariamente a morte física. Na minha opinião, a pior tragédia na vida de um ser humano é quando ele permite algumas coisas morrerem no seu interior. É quando ele permite morrer seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, seus alvos. É quando ele permite morrer o seu propósito. Na minha opinião, a pior tragédia na vida de um ser humano é quando ele permite o seu interior morrer. É quando ele permite que a sua vida seja entregue apenas à luta da mera sobrevivência. É quando ele não tem algo que lhe inspire a caminhar, lhe inspire a viver. Na minha opinião, essa é a pior tragédia. Sabe, quando a gente chegar no final da nossa vida e a gente olhar para trás, o que vai contar não é o dinheiro que a gente acumulou, não foram os bens que nós conseguimos adquirir. O que vai contar de fato mesmo é o quanto que a gente marcou a vida das pessoas. É o legado que a gente deixou para a nossa geração. O que vai contar é o legado que a gente conseguiu gerar no nosso tempo de vida, na nossa história. Quando a gente passa a viver a nossa vida a partir de um propósito, e um propósito voltado em servir a humanidade, através dos nossos dons, talentos, habilidades, através da nossa generosidade, a vida não se torna trágica, a vida se torna inspirativa, a vida se torna bela, a vida se torna prazerosa. É fato que na luta do dia a dia nós enfrentamos problemas, dificuldades, desafios. É fato que as contingências da vida chegam até nós. Porém, quando lá dentro da gente há um desejo de viver de um modo relevante, há um propósito em servir, em poder marcar a nossa geração, isso nos dá força para superarmos as adversidades da existência, as adversidades do cotidiano. O meu desejo é que na sua vida você viva com inspiração, que você viva com propósito, que você viva com significado. E vivendo assim você vai poder ter forças para superar essas outras tragédias que acontecem na nossa vida. Desde a perda de um emprego, passando pela morte de um familiar, desde um acidente ou até mesmo de uma doença. Essas coisas são muito ruins, essas coisas nos marcam negativamente. Entretanto, essas coisas não podem roubar de nós o propósito de viver. O propósito de marcar a nossa geração, de marcar o nosso tempo. Eu quero que você pense nessas coisas, coloque dentro do seu coração, que você tenha um objetivo de viver a sua vida com beleza, com propósito, com poesia, no intuito único de servir e abençoar a sua geração, no propósito único de servir e abençoar a sociedade, de construir um mundo melhor. Fazendo assim, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir encarar as tragédias que a vida vai apresentando, seja na sua experiência pessoal, seja na experiência da sociedade. O mundo precisa hoje de pessoas que possam trazer uma contribuição para que ele seja construído de um mundo melhor. Chega de ficarmos ouvindo relatos negativos e pessimistas, de ficar dando ouvidos às tragédias. Isso rouba de nós a alegria e o desejo de viver de um modo intenso. Vamos começar a pensar de uma outra maneira. Vamos ser pessoas, sejamos pessoas que têm como intuito único trazer para o mundo, para o nosso tempo, para a nossa geração, um legado de vida, de alegria, de paz, de propósito. Pense nessas coisas, guarde-as no seu coração. Até uma próxima. Bye bye.